Doutora Débora Balaguês fala tudo sobre os tratamentos da tireoide. O equilíbrio do organismo depende do adequado funcionamento da tireoide. Acontece que muitas pessoas tratam a tireoide, mas não notam resultado. Para conversar com a gente sobre essa questão hoje aqui no programa, eu recebo mais uma vez a doutora Débora Balaguês. Isso acontece com muita frequência, né, doutora? Então, Claudinha, exatamente. Acontece com muita frequência. Muitas vezes você, aí de casa, está tratando a tireoide, já está usando ou Puran, ou Sintroid, ou Levoide, todos esses medicamentos, mas não consegue emagrecer. Mas eu estou tratando a minha tireoide e pior, os meus exames estão normais, né? Eu olhei ali, levei para o meu médico e os meus exames continuam normais. O medicamento, teoricamente, está conseguindo corrigir as cifras daqueles exames hormonais básicos. O que acontece? Os hormônios da tireoide, o T4, que é o exame avaliado comumente no exame de sangue, é um pró-hormônio. O T4 tem que ser convertido a T3 e em T3 livre, que é ele que vai ligar no receptor e vai fazer a sua função. Mas para que essa conversão aconteça adequadamente, o T4 em T3, porque o T4 é a farinha, como se fosse o pão. O T4 é a farinha e o T3 é o pão pronto, é o T3 que vai trabalhar. Mas para que transforme farinha em pão, eu preciso de nutrientes. Eu preciso de selênio, eu preciso de iodo, para poder ajudar, é eles que vão proporcionar essa conversão, porque eles vão ativar enzimas, determinadas enzimas que são as deiodinases, que proporcionam essa conversão na parte ativa. Então você está tratando a tireoide, os exames são normais, mas você não emagrece. Ou você continua com problema de memória, ou você continua com um problema de constipação. O seu intestino está preso, está inchado, está retendo líquido, tem fadiga. Isso tudo são sintomas de um tratamento da tireoide que não está adequado, não está compensada, apesar de ter exames de sangue normais. Aonde está o problema? É que para tratar a tireoide você tem que investigar o intestino. O intestino é que comanda o funcionamento da tireoide, porque através do intestino é que entram esses micronutrientes, esses nutrientes que a gente falou ali, selênio, iodo e outros mais, que entram e que vão poder fazer essa transformação do hormônio pró-hormônio ou farinha em hormônio ativo, ou pão, que é o T3. Isso vai depender de que você tenha um padrão nutrigenômico adequado. Então você tem que, para tratar a tireoide com sucesso, tem que investigar o padrão nutrigenômico. Tem que saber que alimentos que você provavelmente está fazendo alergia, esses alimentos estão inflamando a parede do seu intestino, diminuindo a altura das suas células intestinais, alterando a flora intestinal e impossibilitando que você absorva a quantidade de nutrientes adequados e não consiga, apesar de usar Puran, ou Sintroid, ou Tetroid, não consiga converter o T4 em T3. E isso faz com que você não melhore. Para piorar essa situação, ainda pode estar envolvido que os seus receptores, você não converta esse hormônio T4 em T3, porque não investigou o intestino e não acertou o seu padrão alimentar. Começa adequado. lá na alimentação, então. Começa lá, começa no padrão. O padrão tem que ser descoberto e tem que ser investigado. Nós usamos o ex-complex para investigar esse padrão alimentar. E também você pode corrigir tudo isso e tá com o receptor bloqueado. Você fabrica T3, mas ele na hora de se ligar no receptor, que é a casinha onde o hormônio se liga para poder
mandar na célula, está bloqueada, entupida. Só um adendo, doutora. Quando tu falas em padrão alimentar, tu falas naquela alimentação que é indicada para cada um, como tu falaste ali, eu posso comer algo que me causa alguma alergia e aí isso não é bem absorvido no intestino, é isso? O que é esse padrão alimentar? Perfeito, perfeito. O padrão alimentar que eu falo é a alimentação que é ideal para cada pessoa ter saúde. É a alimentação para cada pessoa ter saúde. Ou seja, cada pessoa conseguir emagrecer, tem um padrão, tem que investigar, ver que vai fazer uma dieta individualizada para cada pessoa. Uma pessoa para tratar a tireoide, ela tem que investigar qual é o padrão de dieta individualizada para poder corrigir a tireoide, assim como diabetes, assim como obesidade, assim como sobrepeso e assim como várias doenças hormonais. Bacana. Para encerrar, então, isso tem como ser descoberto, como tu falaste. Isso tem que ser descoberto e tem que ser tratado e também precisa ser corrigido o intestino para que tenha esses micronutrientes de forma, em quantidade adequada. E às vezes a gente não consegue só com um padrão, só com a absorção do alimento. Então a gente também tem que suplementar para o paciente melhorar. Adorei, doutora. Muito obrigada pelo seu Eu que agradeço.